Próxima estação, Hospital São Paulo. Desde que depois que você quer prestar prova de residência, faça o planejamento, estude bem, entendeu? Não tem erro nenhum. Não passei, calma. Se não passou, não foi a hora. No outro ano faz a mesma coisa, tenta corrigir o que você errou, entendeu? Ter paciência. Então, a paciência é uma virtude. Próxima estação, Paulista. Transferência para linha 2, verde do metrô. Fala galera, maravilha! Aqui quem fala é Alexandre Remori e esse é o Projeto R1 São Paulo. É isso, moçada, eu sou o Mikael Hamra e nós estamos aqui para ir para cima. Pra cima deles. E delas que foram aprovados e aprovadas nas melhores escolas de São Paulo. E hoje a gente trouxe o Murilão, né, Xande? Murilão, ídolo. Ídolo, gente como a gente, meu parceiro. Cara do interior. Veio desbravar São Paulo, abriu a porteira. Maravilha. É isso, vai contar pra gente como que ele fez, como é que a banda tocou ao longo da jornada de estudos dele. Ele vai nada mais, nada menos, Xande, do que mostrar pra gente o incrível poder do desconforto, cara. Como que isso fez esse cara dar passo pra frente? Vai, vamos logo, vamos começar. Bora! Próxima estação, Clínicas. Desembarque pelo lado direito do trem. Vamos lá então, galera. Vamos lá com o convidado de hoje, o Murilo Chiodini. Murilo, se apresenta aí pro pessoal que tá ouvindo a gente. Boa noite, pessoal. Meu nome é Murilo. Sou residente de segundo ano da Faculdade de Medicina da USP, de anestesia. Tô aqui hoje para falar um pouquinho para vocês aí como foi minha trajetória até chegar onde eu cheguei hoje. Massa. Quantos anos você tem, meu irmão? Tô com 27. 27 primaveras aí, já tá lá dentro do Hospital das Clínicas fazendo anestésio. Hoje ele vai revelar para vocês, queridos áudio-espectadores, como é que foi essa jornada, como é que ele fez para chegar até lá. De repente a gente até dá uma pinceladinha em como que tá sendo a experiência lá dentro da casa, mas vamos por partes. Como sempre, seguindo a ordem cronológica dos fatos. Eu vou fazer um questionamento aqui pro Murilo. Anestésio não passa só quem é da casa? Você fez qual faculdade, Murilo? Você fez USP? Não. Muito pelo contrário, eu fiz uma faculdade particular. Inclusive, eu fui nos primeiros alunos lá a entrar na faculdade aqui da USP. E foi uma surpresa, né, pro pessoal lá, porque, Faculdade de Medicina de Araraquara. Quem conhece, né? Uma faculdade pouco tradicional, não tem nem 20 anos. E acabei entrando, né? Foi uma grande surpresa, inclusive, pra mim, isso. E me orgulho muito disso, por levar o nome da minha faculdade pra USP. I know the feeling. Conheço bem. Araraquara, é lá perto de Catanduva, gente, interiorzão aqui do estado de São Paulo. Você foi o primeiro cara a passar, né? Na USP, sim. Top. Puta, Animal. Que legal, velho. E depois, entrou mais gente? Entrou, inclusive, no meu ano, né? Entrou um colega meu que já tinha formado. E ele entrou em radiologia junto com o irmão dele. Rapaz. Você abriu a porteira, Sempre. Todo mundo acha que é impossível, até que alguém vai lá e faz, né? Aí a galera Exatamente. começa a ver que é possível, começa a tentar também e vê que, opa... Dá. E esse ano entrou mais um ainda, em rádio também. Em rádio também, ou também. seja, numa das especialidades mais difíceis, mais concorridas, animal. Salve aí, parabéns, grande abraço pra todo mundo aí do interior do estado, a gente carrega o R com força, tem que carregar a faculdade com força aqui pra São Paulo também, moçada. Esclarecido esse ponto, agora a gente pode começar a falar na ordem cronológica das coisas. Não é, Mikael? É justíssimo. Então vamos lá, meu irmão. Quando foi que começou a jornada de preparação? Quando que você começou a pensar, preciso olhar pra residência, preciso, nem sei direito o que eu quero, mas preciso começar. Conta pra gente como é que foi esse primórdio. Olha, Mika, você fez FAMECA, sabe como que é? Foi atleta, gostava de festas e tal. E então, durante a faculdade inteira, assim, eu sempre gostei, sempre aproveitei muito. Só que quando eu ia pro internato, eu tive uma outra visão, né? Eu abandonei a bateria, eu só fiquei na natação mesmo para competir nos jogos, mas meu foco era outro. Eu não sabia o que eu queria ainda, passei por várias ligas acadêmicas, não sabia da anestesia ainda, muito pelo contrário, eu nunca pensei em fazer anestesia.
E aí, quando eu cheguei no 5º ano, meu primeiro estágio foi de cirurgia. E aí, quando eu cheguei lá, eu olhei o anestesista ali no fundo da sala. Tranquilo. Bateu um clima ali entre você e o anestesista. Bateu você, um clima, eu falei, caramba, acho que eu quero isso pra minha vida. Brincadeira, mas depois eu falo um pouco mais da especialidade, mas aí eu falei, acho que eu vou querer isso pra minha vida, né? Mas fiquei com a mente aberta. E meu 5º ano, eu quis entender como funcionava ser médico, né? Então eu não tava naquela preparação 1000 grau, assim, como... Ser médico, mas aí não era no centro cirúrgico, era mais na clínica médica. Exato, mesmo. ser um médico geral, assim, entendeu? Como atender as pessoas, como o dia a dia, a rotina dos médicos, né? E eu estudava os livros, mas nada muito intenso, assim, pra residência. Mas no fim do ano, do 5º ano, eu falei que no meu 6º ano eu ia me dedicar exclusivamente pra passar na residência. E aí, no fim do ano do 5º ano, eu falei, quero anestesia. E aí eu falei, vou me preparar muito. E eu tive todo um planejamento, um cronograma que eu acabei montando pra mim mesmo. E que deu certo. E aí no meio do ano eu conheci vocês. E, que foi uma grande participação nessa vitória minha, né? E aí depois eu posso falar um pouquinho mais como aconteceu isso tudo aí. Ah, você vai falar. Nós vamos espremer, vamos tirar leite de pedra aqui hoje. Mas bom, no 5º, você deu uma estudada meio mais ou menos ali. Você estava focado em, fazer a virada de chave de acadêmico para médico. Exato. Eu também sei bem como é que é, fiz a mesma coisa. O que de fato você fez em termos de estudos no 5º ano? Olha, Mica, no 5º ano, eu lia algumas apostilas de algumas empresas, mas assim, nada muito aprofundado. Eu pegava e estudava os estágios, né? Então eu passava em cirurgia, eu lia a apostila de cirurgia. Então eu tentava fazer muito procedimento, eu tentava estudar algumas coisas mais importantes do que eu ia ver no dia a dia, né? Mas para residência eu nem tinha pensado ainda como eu ia estudar, né? Então eu estudava por estágio mesmo. Eu passei em clínica médica, eu estudava várias coisas da clínica médica, ginecologia, várias coisas de ginecologia e temas principais, assim, mas nada voltado para provas de residência, né? Então meu 5º ano foi exclusivamente para me formar como, um médico um pouco de bom senso ali. Sei. Entendeu? Meio que o cursinho da época veio para te complementar ali, né? Exato. Você estava no estágio e usava material teórico porque, beleza, agrega, né? Didática diferente e tudo mais. Puta, beleza. Provas antigas, nada. Não fazia provas antigas, inclusive eu não fiz nenhum cursinho no meu 5º ano. Eu estudava por conta. Eu estudava por conta e não fiz nada de cursinho, não. Foi isso. Então você tinha os materiais, estudava, focado no internato, não sofria com a pressão dos colegas que estavam estudando focado em residência? Olha, eu pensava que... será que se eu não fizer isso eu não vou passar? Porque inclusive o cara que mora comigo, ele tá hoje no fellow de otoneurologia aqui na USP. Ele é da minha faculdade e ele fez otorrino na Unicamp. E o cara estudava muito desde o 5º ano, entendeu? Então ele foi um dos primeiros a passar em uma instituição estadual, assim, da faculdade. E ele foi uma referência pra gente, né? Então eu olhava pra ele como um espelho, né? Mas eu pensei, né, será que eu vou dar conta disso no 5º ano? Então eu acabei querendo fazer do meu jeito, né? Então estudei por conta mesmo, não fiquei fazendo questões, nada. Estudava matérias meio comuns, assim, de cada estágio, que mais a gente via no cotidiano, mais pra prática médica da vida mesmo do que pra residência. Boa. Então se a gente fosse resumir, você no 5º ano era um cara que não estava atacando uma pressão em cima de si mesmo, estava querendo entender como é que a banda tocava na medicina, queria mesmo aprender a ser médico, não focou em estudar para residência e não estava sucumbindo a olhar para o lado, ver os amigos estudando pra caramba, estava tranquilo, não cedeu à pressão, era o teu plano e nem sabia exatamente o que ia prestar. Exato. E estava ok com tudo isso. Tava tudo bem. Vocês estão escutando isso, gente? Chega dessa afobação de 5º-anista, de 4º-anista que, não sei exatamente o que eu vou fazer. Nós estamos aqui falando com um cara que se decidiu no final do 5º ano e de uma forma muito simples, né, na verdade. Vamos até usar isso aí para virar a chave. Você entrou no centro cirúrgico, viu lá o anestesista, plantou a sementinha na cabeça, mas o que de fato te fez escolher essa especialidade?
Porque eu sempre fui um cara que gostei muito de desafio. Eu sempre gostei de coisas um pouco mais difíceis, assim. Eu acho que isso é uma particularidade minha de me desafiar. E eu via a anestesia depois com o tempo, conversando com especialistas, que é uma especialidade que você tem um controle hemodinâmico de um paciente crítico. Você não tem nenhuma especialidade que tem um controle de via aérea como a gente. A gente faz procedimentos guiados por ultrassonografia, bloqueios, acessos vasculares, enfim, até hoje diagnósticos, né, com ultrassom a gente acaba fazendo. Então tem uma gama de possibilidades dentro da especialidade, é pura fisiologia, então a gente tem um controle mesmo de todo o sistema funcional, fisiológico do paciente na nossa mão. E aquilo me brilhou meus olhos e eu acabei ficando muito intrigado. Falei, eu acho que é isso que eu quero, né? E aí eu fui a fundo nisso. De novo, a gente retoma aquele ponto que a gente já viu em vários episódios aqui, que quando a gente sabe o que a gente quer, o resto ele acaba vindo, né? Pode ser que a gente planeje errado, pode ser que a gente execute errado, mas a motivação para estudar, para se planejar, para se programar, para saber, no final desse ano eu quero estar aprovado na instituição tal, na especialidade tal. Isso, independente de quando vem, se é no início do quinto, se é no início da faculdade, se é depois de formado, mas quando vem, a chave vira e aí que você consegue realmente ter uma motivação grande para fazer qualquer coisa, né? Total. A gente vê gente que, eu quero passar na residência, não sabe ainda em qual, tá em dúvida em 2, 3, etc., que consegue, mas não é mais a exceção do que a regra, Total. né? Via de regra, a pessoa, eu escolhi o que eu quero, agora sim eu tenho gás para me preparar. Eu achei isso bem bacana do que ele trouxe aqui. É uma coisa que a gente vê se repetindo a cada episódio. É um padrão, né? Não, indo nessa linha, beleza, você escolheu a especialidade. E quando que veio a luz? Eu quero USP. Não, eu quero ir pra capital. Porque dentro do centro cirúrgico lá, o Hospital da Santa Casa, tinha um anestesista lá dentro. Aliás, tinham 2 anestesistas que eram da USP. Um era de Ribeirão e o outro era de São Paulo, que é o Dr. Gustavo de Sua. Ele foi pra mim uma referência, assim, né? Ele sabia muito, muito mesmo. Eu olhava ele e falava, eu quero ser igual a esse cara, né? E aí eu me espelhei nele. Eu falei, doutor, eu vou passar lá. E eu vou te falar ainda. E aí foi isso, sabe? E aí pintou essa luz na minha cabeça, eu fui ver um pouquinho mais sobre o serviço aqui da USP. E, você é suspeito pra falar, né, amigo? Isso aqui é absurdo, cara. É um serviço muito grande. Né? Então eu falei, eu quero esse lugar. E aí, o 6º ano foi um filme. Quando a gente chegar lá, eu vou Animal. Animal. Eu vou pular uma etapa antes da gente voltar. Eu vou perguntar. Você acabou de falar, eu vi, eu tinha uma referência, eu fui me informar sobre o serviço. Você foi a hora que chegou na entrevista, você sabia o que falar do serviço? Você já tinha estudado, já tinha conversado com algumas pessoas? Como é que era isso? Eu tenho um primo, né, que ele é assistente da dor nosso. Você deve conhecer o Felipe Chiodini, você já ouviu falar dele? Eu já ouvi falar, não lembro agora de ele cara, mas... também. E ele é assistente nosso da dor, fez anestesia lá e fez o R4 em dor. E ele comentou tudo pra mim, como funciona a entrevista, tudo, né, que geralmente eles perguntam. E, cara, eu fui... assim, né, com a ponta da língua, sabendo tudo do serviço. Só que, cara, por incrível que pareça, eles não perguntaram nada. Porque a entrevista pra mim foi uma conversa de bar, como a gente tá fazendo aqui. Legal. Foi uma coisa que eu achei que ia ser uma coisa assustadora, e foi uma coisa super tranquila. Eu saí de lá, assim, super aliviado. Eu falei, que diferença, né, que coisa, né? Mas, assim, do nosso serviço, da nossa divisão, eu não sei como é das outras especialidades. Sim. Não, animal. Mas você se o ponto que eu queria trazer é, você colocou na cabeça que você queria e você foi, deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu ver se a especialidade é essa, a instituição é essa. Você se informou, falou com quem conhecia e aí tomou uma decisão muito mais bem informada aí, que eu acho que isso... Eu não sei pra você, pra mim foi assim, né? A hora que eu me informei mais sobre o serviço me deu um gás maior ainda, assim. Na verdade, o meu processo de decisão ele acabou passando também parecido com o seu. Tinha
tinha gente muito boa na faculdade, professores na área da clínica médica de especialidades, assim, né? Tanto da Unifesp quanto da USP, e eu olhava, cara, essa galera aqui ela é muito diferenciada. Se eu fizer residência em uma dessas instituições, existe uma chance maior de eu ficar como eles estão, né? Então, é muito legal. Não sei, se deu esse gás, assim, de você conhecer mais a instituição, de você se informar? Deu bastante, porque como era considerada, né, a melhor residência do país e uma das maiores instituições da América Latina, eu falei, vou saber um pouco, procurar saber um pouco sobre o serviço. Isso é importante, né? Claro. Porque, como você disse, isso causa uma euforia muito grande, você querer prestar, principalmente quando você olha e vê como funciona. Né? E aqui o serviço é surreal. E tangibiliza o sonho, né? Sim, você consegue demais se imaginar lá dentro com riqueza de detalhes, lógico, né? Com certeza. Existe, é lógico, todos os serviços, inclusive os maiores do país, sempre tem algumas falhas, lógico. Claro. Totalmente, o resto supera isso, entendeu? Nossa, total. Eu vou entrar numa conversa filosófica meio nóia para alguns, mas essa questão de você se realmente conseguir mentalizar aquele seu objetivo e imaginar ele, e você já vê o objetivo sendo alcançado, você se vê ali já dentro da instituição. Sim. Isso tem um poder na nossa cabeça, não que isso sozinho faça muita coisa, mas um poder é questão de motivação, de você realmente se guiar por aquele sonho que é incrível, assim. Sim, e as pessoas que não se informam sobre a instituição e especialidade, elas perdem esse poder de se automotivar, né? E se eu colocasse na cabeça, da mesma forma que eu mentalizei, eu passando na USP, ganhando cheques pelo correio, eu tava rico hoje. De verdade. De verdade. Rapaz, você pode mentalizar, mas ninguém mais usa talão de cheque hoje. Total. Bom, já que vocês abriram aí, eu vou abrir também. Acho que é um negócio que eu nunca nem falei pra você, Xande. Lá vem. Da questão de tangibilizar o sonho. Um pouco depois de eu acabar o tratamento do câncer, era 2012, eu fiz uma viagem de moto lá, de Catanduva até Ilhabela. Não lembro quantas centenas de quilômetros são, mas enfim, eu fui na volta, cara, eu passei por dentro de São Paulo e fui lá na porta do Incor. Falei, cara, eu quero respirar essa merda aqui, eu quero ver o que acontece ali. Então eu fiquei com a moto ali na Avenida Enéas de Carvalho Aguiar, parei na porta do Incor, juvenil pra caralho, com mala e o cacete, desci, fui falar com a secretária, oi, eu sou estudante de medicina, eu posso entrar pra ver? E a resposta foi, cadê seu crachá? Cadê seu crachá? Foi isso mesmo? Por isso que eu não sou da escola. Eu falei, eu não sou aluno da USP, eu sou de fora e tal. Ai, moça, desculpa, não posso deixar. Mas e assim o sonho acabou. Não, eu saí puto de lá. Falei, não, desgraçado, eu vou voltar, eu vou poder entrar aqui. E aí, no final das contas, eu nem mais queria entrar lá de tanto que já tinha entrado. E ter pessoas que te apoiam nisso, eu acho muito legal. Você falou do professor que te inspirou, né? Quando você falou pro cara, quero passar lá, professor, o que ele te falou? Não, ele me falou que valia muito a pena mesmo se esforçar pra passar lá. E ele tava comigo, falou que se precisasse de uma carta de recomendação, ele me fazia. Olha lá. É animal. Puta. Mas eu acredito legal. assim, carta de recomendação, eu enxergo isso um pouco como carteirada, sabe? Porque pode soar um pouco arrogante. Você chegar lá e, essa aqui é a carta de recomendação que o médico me deu, entendeu? Às vezes, sei lá. Mas assim, eu já ouvi de Depende do serviço, um colega nosso que fez residência, ele prestou oncologia, eu não me lembro em qual hospital foi, mas ele levou uma carta de recomendação e aí os chefes na banca falaram, cara, esse cara que tá dando a carta de recomendação aqui é o nosso chefe, então se ele tá recomendando, eu não tenho nem o que falar. Foi desse jeito. Então, depende como você utiliza ela, né? Tem que saber usar. Já dou a dica prática aqui de a hora que você for encadernar o seu currículo, que todo mundo faz isso em São Paulo, né? Às vezes fora de São Paulo não faz, mas a hora que você for encadernar,
finge que esqueceu de encadernar a carta de Exato, recomendação. Deixa aquela folha solta ali. E, não deu tempo de encadernar porque chegou depois e tal. Vai ser a primeira coisa que eles vão ver, vai ser a carta de recomendação. Aí você deixa ali e faz cara de besta ali, vê o que acontece. Se for bem recebida, você utiliza. Se não, você não fala nada e deixa por isso. Exato. Genial. Bela dica, velho. Mas vai, fala. Eu tô curioso agora do filme do sexto ano. Olha, cara, eu falar a verdade, às vezes eu penso até em escrever um livro do meu sexto ano. Rapaz! Que isso, cara? Porque aquele ano, pra mim, e eu gostaria muito de fazer o que eu fiz, né? Espero um dia conseguir, mas eu não sei, cara. Eu me inspirei em 2 pessoas no começo de janeiro, depois da virada do ano. Começou assim. Eu já tinha mais ou menos, lógico, eu queria anestesia, que eu queria a USP, e aí eu ia fazer um cursinho, e aí eu me inspirei em 2 figuras, assim, conhecidas, que era o Kobe Bryant, né, e o David Goggins, não sei se vocês ouviram falar desse cara. Esse eu não conheço. Ele é um ex-fuzileiro naval, Navy SEALs, né, o cara, ele... Tem vários vídeos no YouTube, o cara ele era super obeso, assim, e aí ele emagreceu muito, entrou no Navy SEALs, né, que tem aquela semana infernal do Navy SEALs, que é a Marinha Americana. E o cara, assim, ele tinha um lema que era o desconforto te conforta. Né? Então, pra mim, eu levei isso o ano inteiro, né? E o Kobe Bryant, ele tinha uma filosofia dele que chamava Black Mamba, né? Ele tem até um livro disso. E assim, o cara fazia de tudo pra chegar onde ele chegou, ele fez de tudo, né, que Deus tem hoje. E eu me inspirei nessas 2 figuras, né? Então, no começo de janeiro, eu montei meu cronograma e falei, vou estudar. Não vou deixar de aproveitar a faculdade. Eu ia nas festas quando tinha, lógico, com bom senso. Fui nos jogos só pra treinar, pra jogar, competir. Porque era sexto ano, né? Meu último ano da faculdade, melhor ano da faculdade. Então, quis aproveitar também, mas tinha essa cabeça. Cara, eu acordava 4h30 da manhã, todo dia. 4h30 da manhã, todo dia. 4h30. Às vezes eu acho que eu era meio louco, sabe? Mas assim, isso sou eu. Não tô dizendo assim que as pessoas precisam acordar 4h30. Mas você dormia 8 horas da noite? Não. Então, vai vendo. Eu acordava 4h30 da manhã e aí eu dava uma meditada. Eu meditava uns 20 minutos, tomava um café da manhã e começava a estudar, em torno de umas 5 horas. Das 5 até as 7. E aí eu via uma videoaula bem grande, assim, né? E fazia resumo junto. E aí às 7 horas eu ia pro estágio. Cara, meu sexto ano resumiu em boicote de estágio. Clássica, tô gostando. Eu tentava sair mais cedo, tentava não ir no estágio, tentava boicotar de qualquer forma para estudar. E aí eu tentava chegar mais cedo, eu chegava em casa, ia na academia, nunca deixei de treinar, nunca deixei de fazer isso pela saúde mesmo, porque eu gosto. E voltava a assistir as videoaulas em casa e fazendo o exercício. Eu fazia em média por dia, mais ou menos, a minha meta era bater de 80 a 100 exercícios por dia. Caraca. Eu queria fazer. E eu não ia dormir se eu não assistisse pelo menos 2 videoaulas e fizesse 80 a 100 exercícios. Isso era uma meta que eu tinha criado. Por mais que eu ia sofrer o ano inteiro. Pegava, jantava, fazia meu treino, tudo, estudava, dava em torno de umas 9 horas da noite, aí 9h30 eu ia dormir. E é o mesmo esquema no outro dia. E de sexta-feira eu ia pra Catanduva. Né? Eu ia pra Catanduva, tinha meus amigos lá, meus amigos iam no Takashi. Nossa, lá, saudoso Takashi. E, eu queria aproveitar também meus amigos, né, e tal, mas eu ficava até mais ou menos meia-noite, 11h30, e voltava pra casa. 5 horas da manhã eu acordava pra estudar em casa. Caceta. Meia horinha mais tarde. Porque eu sou filho de Deus. Daquela quebrada, né? E aí eu estudava em casa, muito menos que durante a semana, né? Mas ainda eu tinha a meta de assistir pelo menos 2 videoaulas, porque senão eu não ia terminar isso até o fim, né? No meu cronograma que eu tinha preparado. E isso se repetia. Uma coisa que as pessoas me questionam muito, nossa, mas como que você se mantinha motivado? Né? Cara, motivação é uma coisa muito... É um dilema, né? Porque às vezes ela vem, às vezes ela não tá ali na hora que você quer, né? Só que a gente não pode deixar de fazer as coisas, principalmente o objetivo que a gente tá almejando, mesmo se a gente não tem motivação, né? A gente não tem que esperar a motivação vir pra fazer as coisas. Isso chama hábito e disciplina, né? Então, se você cria isso ao longo dos dias, por mais que seja sofrido, cara, uma hora isso vai ficar tão comum que se você deixar de fazer, você vai se sentir mal por isso, né? E foi o que acontecia comigo.
Então, eu fazia essas atividades todos os dias, eu estudava dessa forma pra caramba. Mas, foi um ano, né? Não fiquei isso no 5º ano, como a gente tinha conversado. Né? Então, foi um ano que eu me sacrifiquei, entre aspas, né? Mas que eu me dediquei exclusivamente pra isso. E aí, chegou mais ou menos em agosto, setembro, eu tinha acabado de todas as atividades teóricas, né? Já tinha completado tudo, eu só não tinha lido a apostila de oftalmo e otorrino. Assim, li a apostila. É uma coisa também que as pessoas perguntam muito. Nossa, você lia todas as apostilas? Cara, leitura dinâmica, sabe? Eu dava uma passada por cima, não ficava lendo as vírgulas de tudo, cara, porque senão não dá certo, não dá conta, não precisa fazer isso, entendeu? Né? Mas uma coisa que eu sempre priorizava era o resumo, né? Eu fazia um resumo porque depois, lá no final do ano, eu ia precisar dele. O resumo era da aula ou da apostila? O resumo da aula. E quando eu lia, se tinha alguma coisa que eu não via na aula, eu colocava uma aspas ali, entendeu? Chegou em setembro, acabou as atividades teóricas, as videoaulas, tudo. E eu comecei a fazer os resumos, né? Então, revisar tudo. E aí eu conheci vocês, né? Mas aí, por enquanto, eu não sabia se eu ia pra parte prática ou não, né? E nem tinha feito a teórica ainda. Mas já tava pensando lá na frente. Tá certo. E aí, tranquilo, né? Fui começar a revisar, pegava meus resumos, via as videoaulas resumo. Tinha umas videoaulas lá que tinha uma videoaulas resumos que eram muito pequenas. Então via em velocidade 1,5, igual agora tem no WhatsApp. Você não entendia nada que a cara falava. Mas só pra olhar alguma coisa, alguma imagem assim diferente. E beleza. E aí eu fui prestando as provas, né? Pra você ver, eu falar, eu só passei na USP, né? E real, eu só passei na USP, né? Não passei em outra instituição por pouco. Fui para segundas fases, né? Mas só passei na USP. Pra você ter ideia. Ó, coitado. Chorem por ele aí. Manda flores pra ele. Vamos fazer um minuto de silêncio. Manda rosas pro vagabundo. Fui prestar a prova. No dia da prova, fui lá na Universidade 9 de Julho. Eu lembro até hoje que eu fui prestar a prova. Aí fiz a prova, tudo. Aí tinha aquelas 5 questões sem vergonha, dissertativas, né? E fiz as questões, tudo, fui embora. E fiquei lá na mão, né? Só esperando sair o gabarito pra corrigir. Com na mão, tá, gente? Foi isso que ele quis dizer. Vamos lá. Saiu o gabarito, né? E aí eu tinha feito 75 de 100. Bom, hein? Tinha ido bem. Só que tinha as malditas questões dissertativas, cara. E tinham caído questões lá. Tinha caído questão de pediatria, neuropediatria. Dose de midazolam na criança. Puta que tava com edema cerebral, sabe? Que você precisava... sabe? Umas coisas desse jeito. E o grande partograma também, né? Isso é clássico, né? Clássico. Né? Beleza, e aí saiu o resultado, e aí precisa acertar pelo menos 50%, parece, da prova dissertativa pra eles corrigirem sua prova. Eu falei, imagina ter feito 75 no teste. E não tinha. Ter feito 40% na dissertativa. Não, é de sacanagem. Não, cara, eu ia me bater, né? Mas beleza. Aí saiu o resultado e eu tinha ido pra segunda fase. E a galera cria um grupo no WhatsApp, né? Pra colocar todo mundo que vai pra segunda fase, tudo. Claro. E aí, beleza, né? A gente foi conversando e tal. Chegou o grande dia, né? Da segunda fase. Mas antes disso, quando eu fui pra segunda fase, eu falei, agora eu preciso fazer alguma coisa, né? Como que eu vou estudar pra prática? Que eu vi, eu falei, essas... Não tinha ideia, cara. Minha faculdade não tem OSCE, né? Que são essas atividades práticas. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, né? E eu falei, onde que eu vou fazer? Aí eu descobri vocês. Né? Vocês caíram do céu, assim, ó. Eu falei, eu vou procurar saber um pouco mais. Aí eu conversei. Você digitou no Google prova prática. Prova prática apareceu lá. Aí nunca mais ficou em paz, né? Eu falei, Mikael An. Eu falei, Mikael An. Foi esse cara aí, né? Ele treinava na academia lá em Catanduva. Ficava dando uns gritos de leão lá. Hora do show, porra! Eu falei, é ele mesmo. Aí, caraca. Eu falei, nossa, cara, que bacana, né? Eu falei, eu vou ver um pouco sobre essa plataforma. E aí, lógico, por questões financeiras, eu acabei optando por fazer o online. Eu falei, não, eu vou a fundo, né? Comprei. Chegou lá e eu via... Lembro até hoje a videoaula do Mika lá, da sífilis, cara. Essa você foi à toa, não foi? Foi. Eu era o paciente com sífilis. A Ana te entrevistando. Acho que é. Pô, eu tô com uma úlcera aqui. Não dói. Eu lembro da gravação dessa até hoje, foi muito bom. Era muito bom, eu rachava de dia, assim. Vi todas as aulas, aí eu ganhava o checklist, né, a bíblia do checklist. Eu tava esperando por aquele dia ganhar essa bíblia. Cara, eu decorei ela inteira.
inteira. Você não tá Puta entendendo. que pariu, Cada Murilo. linha, juro por Deus. Cada linha eu decorei. Deus do céu. Eu Cada juro linha eu decorei. eu juro que a hora que a gente colocou aquilo no ar, a gente, cara, ninguém vai ler essa porra. Cara, eu decorei. Tá muito grande. E aí tinha um amigo que tinha feito um cursinho e ele também tava prestando ortopedia. Cara, e a gente meio que se complementou, assim. A gente estudava junto. E, cara, isso é uma coisa muito importante pra quem for prestar a prova prática. Estuda com um amigo. Boa. Isso é muito importante, porque é um teatro, é uma novela ali que você vai ter que imitar. A gente pegava a almofada e fingia que a almofada era um, sei lá, né, um paciente, né? Então, a gente meio que estudava junto. Durante um mês a gente ficou estudando exaustivamente isso o dia inteiro. E aí chegou o grande dia. Né? Vim pra São Paulo, né? De novo, com o cu na mão. E detalhe, com febre. Eu estava com febre no dia que eu vim pra São Paulo. Né? Fantástico. E como nós moramos em Catanduva, você sabe o que aconteceu. Puta que me pariu. Dengue. Nossa, velho. No dia que eu prestei a prova, eu tava com dengue. Cara. Puta que Eu tava Isso com é febre, sorte, hein? meio que dor no corpo, aí dor retrocular. Mas isso não ia me impedir de fazer a prova. De jeito nenhum. Falei, foda-se, eu vou com 39 graus lá, mas vou fazer a prova. E aí, beleza, a gente foi. Aí foi lá no PAMB, né? Eu lembro que tinha aquela cacetada de gente. Falei, nossa, cara, meu Deus, e o medo, né? Você fica assustado. Aí vem começa a chamar o pessoal, aí vai 10 alunos, 15 alunos de uma vez assim, seguindo uma mulher até o corredor. Gente, o PAMB é o prédio dos ambulatórios lá do Hospital das Clínicas, tá? É gigante. Você olha pra cima, é infinito. Exato. Andares enorme, corredor enorme. E aí é lá que a gente faz a prova prática. Aí vai lá. E a USP passou a perna em todo mundo, né? Porque todas as checklists que eu estudei da Bíblia, não caiu um. Porra, que maravilha! Olha isso, cara, que maravilha. Os 100 checklists, não caiu um checklist. Puta Mas merda. assim, aquilo, mesmo assim, eu utilizei parte daqueles checklists pra fazer a prova, entendeu? Então aquilo foi muito bom pra mim. Mesmo tendo decorado, eu decorava frases que eu ia usar na prova, né? Então mesmo não tendo caído o tema, né? Porque que às vezes o pessoal que não entende muito nesse negócio de prova prática acha que vai cair infarto. Meu, não adianta você saber tratar um infarto. Você tem que saber dar a mão pro paciente, falar boa tarde, entendeu? Essas coisas, né? Infelizmente, né? Total. Então é passo a passo, devagar, enfim. E aí chegou o dia da prova prática, passou a perna em todo mundo, foi uma prova muito difícil. Vocês devem ter comentado pro pessoal já as estações que tinham caído. E quando eu saí, eu falei, não sei, né? E agora? Eu lembro da estação de cirurgia que foi um trauma, que o paciente chegou entubado, tava com droga vasoativa, tudo, e você era o médico do pronto-socorro e você tinha que abordar o cara que chegou de ambulância. E o cara tinha se esfaqueado na barriga, né? E aí, beleza, né? O tubo tava lá e o cara saturando, né? E aí eu tinha um material de dreno, e isso eles fazem muito em prova prática. E tava o material do dreno do lado, e aí na hora que falou, pode começar. Aí beleza, eu cheguei lá e falei, bom, por que tá te saturando, né? Eu escutei, não tinha raio-x, tinha tudo, não tinha pneumotórax, tinha nada. Falei, o que tá acontecendo? Mas já tá o dreno ali pra induzir. Aí que tá, né, a sacada do anestesista, né? Lá. Eu falei, porra, esse tubo tá inserido, né? Eu falei, vou tracionar esse tubo. E o assistente lá que tava na sala falou assim pra mim, você não vai drenar, não? Eu falei, não. Eu falei, por quê? Porque não tem nada pra drenar aí. Ele falou, então, o que você vai fazer? Esse cara é o bom, paciente hein? vai parar. Eu falei, eu vou tracionar o tubo. Ele levantou, me deu uma seringa na mão. Aí eu fui lá, aspirei o cuff, tracionei tudo e falou, parabéns, né? O paciente está bem agora. Olha. Mas assim, eu fiquei sabendo que muita gente drenou o tórax. É claro. Né? Então assim, essa estação, acho que eu tirei 10 nessa estação, se eu não me engano. Animal. Isso pra mim foi um avanço muito grande, né? Na convocação. E aí, beleza, cara. E aí vem a pior parte de todos, né? Que é você esperar o dia do resultado. É o dia do resultado. Eu tinha passado em 10º e 18º, 17º, só que aí teve a correção, né? Umas coisas assim. E aí eu subi pra 30º. E eram 50 pra segunda fase. E eram 25 vagas. Filha da... Você tem noção? Nossa. E aí, beleza, né? Aí teve entrevista. Teve entrevista, tudo. Fui lá. Tá, saí confiante, né? E, cara, e aí eu desci pra 16º, 17º, 8º, 17ª posição. Foda. De 30 e pouco, né? Caraca. Então, passei muito pra frente e aí eu acabei passando. Animal. Não, no dia que eu passei, cara,
Eu tava dormindo. Aí esse colega meu que também passou em radiologia, ele me ligou 7h30 da manhã. Ele falou, ô Murilo, você não tá entendendo o que aconteceu. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, cara, a gente passou. Eu falei, ô Capão, eu vou te matar, cara. Se você estiver me zoando, eu vou te matar. Ele, não, cara, é verdade. Eu falei, sério mesmo? Ele mandou o diário oficial. Né? Eu olhei, cara, tá louco. Falei, meu, o que é isso? Eu não tava acreditando. Arrepiou. Não, arrepiei, cara. Eu lembro que eu ajoelhei na cozinha, minha mãe tava cortando chuchu, ela falou, o que você tá fazendo, moleque? Aí ajoelhado, eu falei, mãe, eu passei. Passou onde? Passei na USP. Foi muito bom, cara. Sensação única, não tem... Indescritível. É indescritível. Você vê que todo o esforço que você fez durante um ano valeu a pena. Que história, hein, Murilo? História. Puta. Caraca, o cara da constância, da consistência, da disciplina. Meu Deus, o cara que decorou os 100 checklists da Bíblia. Mas me diz uma coisa, Murilo. Você fez quantas e quais provas? Exato, tinha esquecido desse ponto aí. Cara, eu fiz acho que desde 2007, 2005. Não, eu provas digo da USP mesmo. no final do ano. Você prestou USP, você prestou mais alguma? Tá. Prestei a USP São Paulo, prestei a USP Ribeirão, a FAMERP e o IANSP. As 4. Prestei essa. E os resultados que foram saindo, que foi dando errado, te moveu isso aí? Te cara, desanimou? Pra vocês terem uma ideia, a USP Ribeirão nem pra segunda fase eu fui, né? Aí. Foi uma prova bem chata mesmo, nem acabei sempre, de segunda sempre fase. né? Mas eu não tinha feito a plataforma de vocês, não tinha feito ainda. E eu fui lá na cara e coragem. Eu falei, não, vou lá, é só uma prática, velho. Imagina. É só tratar um TEP. Vamos lá, só dar anticoagulante. Tranquilo. Né? Vai lá. Aí, beleza, foi assim mesmo, cara. Aí cheguei lá no dia, né? Beleza, né? Vamos ver como é isso aí. Aí, abri a portinha lá. Aí tinha um paciente lá deitado com a manta, taquicárdico. E o cara do lado, assim, tava meio que potência, saturando. E, cara, realmente, tava com um lençol cobrindo ele, só tava com a cara pra fora. E tinha 5 minutos pra fazer. Lá é rapidinho. E eu não fiz a plataforma prática. Aquele dia eu falei, cacete, eu devia ter feito. E aí eu lembro que o cara falou, e aí? Aí eu falei, mano, será que isso é um ataque sinusal? Será que isso é um ataque súbito? Eu falei, será que eu tô vendo onda P? Eu não sei. Aí eu não tô vendo mais nada. Cara, aí foi passando o tempo, eu não sei o que eu faço. Falei, nossa, será que vai ter cardioverter? Travei total, cara. Aí ele pegou e falou, acabou o tempo, tá? Nisso, o cara mostrou pra mim. Nisso, antes de acabar o tempo, eu tirei a manta, o lençol do cara, e tinha um puta edema, uma empastada na perna do cara. E o cara parece que ele tinha feito. Eu nem perguntei a história do cara, não perguntei nada, eu só fiquei travado, eu travei, realmente. Você viu o eletro e eu tenho que interpretar o eletro. Exato, entendeu? Eu não fiz uma anamnese sucinta, igual tem que fazer. E o cara tinha tava com uma TVP, teve uma embolia por conta que tinha feito uma cirurgia ortopédica um mês atrás, entendeu? Olha aí. Então, assim, cara, eu não fui investigar, eu não descobri o doente, eu não fui examinar, entendeu? Então, você só olhou o monitor. Exato, só olhei o monitor e caguei. Foi isso. E aí, beleza, eu falei, pronto, zerei, né? Agora eu vou pra próxima. Fui pra próxima, era um NFC, que agora as provas práticas estão teorizando muito, né? Então elas estão muito inscritas. Claro. Aí eu falei, escrevi, um negócio nada a ver. Eu também não sabia. E aí a única que eu falei que eu fui bem, cara, foi acho que de cirurgia, que tinha que fazer uma sutura, um ponto aquelas coisas de... Né, esponjinha? Uma esponjinha de fazer um ponto. Só que mesmo assim eu fui mal, porque eu não tirei o palito que tava dentro da Que pariu. Puta, a mesma estação da USP. Mesma coisa, você vê, fez. cai ano após ano. Eles cai num lugar, outro lugar copia. No nosso ano aconteceu isso. E eu também não tirei o palito. Porque me falaram que tinha um também. palito, né? Então assim, me falaram que tinha um palito, aí eu fechei e não vi se tinha um palito, descobriu. e aí eu nem sei se realmente tem ou não tem um palito, então o palito ficou lá. Se tiver, o palito ficou lá. Mas que eu lembro que eu fui mal, cara, e aí acabei nem passando mesmo, fiquei longe pra caramba. E você vê, tudo temas que você sabia, exato, né? Entendeu? Só porque não sabia fazer prova e... Sim. Não sistematizou, foi afobado. Foi lá, né? Então não Você adianta, vê? cara, tem que ter calma mesmo e se preparar certo. E o IANSP, né, eu fui pra segunda fase do IANSP.
Mas o IANSP é diferente, né? É uma prova meio que multimídia, né? Então tem que se preparar. Foi na cara e na coragem também? É só multimídia, né? Só multimídia. Questãozinha lá projetada. É nada diferente da prova teórica. Em vez de ser no papel, é projetado. O que vai ter de tão difícil nisso? Então, assim, se for resumir isso aí, foi isso, preparação, cara. Essa é a real mesmo, né? Que loucura. Então, não adianta. Aí, quando eu me preparei, foi aí que eu passei. Né? Então, esse foi o grande diferencial. A prova prática foi um grande diferencial. E não foi te desanimando essas porradas? Porque, assim... Foi, a gente certeza. Foi, né? Com certeza. A gente vê vários alunos que estão super bem, e aí, por um acaso... Porque na primeira... E é assim, o cara se preparou, às vezes, pra USP, Unicamp, Unifesp o ano inteiro. Chega lá, na beira, ele... Na real, eu vou fazer mais provas. Aí a primeira prova que ele faz é, sei lá, FAMERP. Ou é USP Ribeirão, que ele não se preparou, nunca fez uma prova antiga antes. Mas desanima. Aí leva um fumo. Leva um fumo pesadíssimo. Leva uma rasteira grande, cara. E aí não sabe o que aconteceu, fica desanimado tal, e chega desestabilizado nas outras provas. Aconteceu isso contigo, de ficar desestabilizado e tal? Cara, assim, fiquei triste, né? Porque, sei lá, me preparei tanto, assim, e foi em práticas mesmo, né? Porque na teórica eu sabia que eu tava bem, né? Mas nas práticas eu não tinha me preparado ainda, as provas estavam muito em cima. E outra coisa, uma coisa que hoje, o que eu faria de diferente no meu ano, sexto ano? Eu começaria a me preparar para as práticas um pouco antes. Né? Então, um pouco lá pro meio do ano, acabando as partes teóricas, já começaria. Não, mas eu não sei se eu vou passar na teórica. Não sei se eu vou passar na teórica. Foda-se, cara. Você não tem que pensar nisso, tem que pensar, eu vou passar na teórica, então eu já preciso me preparar pra prática. Né? Se você é isso que você quer, porque se você passar, ótimo, você já tá um tempo antes já preparado. Então você vai chegar muito mais preparado do que você chegar lá e fazer como eu fiz, né? Pegar um mês antes da prova e estudar, entendeu? Decorar. Dá certo? Pode dar certo. Mas, assim, eu recomendo estudar um pouco antes. Né? Claro. Então, essa é uma coisa que eu faria de diferente no meu ano. Tem mais coisas que você faria diferente além disso? Boa. Eu não me arrependo de nada que eu fiz no sexto ano. Nada. Assim, porque eu aproveitei tudo que tinha aproveitado na minha faculdade e fora eu fui muito disciplinado nisso aí. Então, por isso que eu falo que eu queria ter essa disciplina que eu tinha no meu sexto ano, né? Porque residências destrói, né, cara? Você vira a raspa do tacho, né? Hoje em dia, então... Você não consegue mais dormir às 9 da noite e acordar às 4h30? Não. Hoje não. Tá indo na academia? Tô indo na academia. Academia bom. tem que ir. Né? Mas assim, cara, tem uma coisa que eu quero muito prestar depois que eu me formar na anestesia, que chama TSA. Que é o Título Superior de Anestesia. Sim. Cara, é uma coisa assim, é uma coisa mais satisfatória, assim, te dá um nome maior, te dá um reconhecimento maior, né? E eu quero levar isso nas costas, né? E é difícil pra caramba, é uma prova muito difícil. Muito difícil. Sabe. Então, quem sabe, né? Eu volto a ter essa disciplina. Não sei, né? Ficando velho. Então, não sei, vamos ver. Teve uma coisa que a gente não comentou, mas que eu acho que é muito importante. Primeira delas, você foi um cara muito intenso no que você fez ali. Não é pra qualquer um. Então tem muito áudio espectador que tá se remexendo na cadeira. Esse cara é maluco! Exato. Que é isso? Eu tô há 2 anos me preparando, esse filho da puta chegou aí com 1 ano. Enfim, moçada, cada um é cada um e, cara, tem mais pessoas como você por aí. Então quem estiver ouvindo, velho, é o que é. Você tem o teu método, você precisa fazer o melhor uso possível do teu material, estudar direito, estudar com precocidade, mas faz acontecer. Não dá pra ficar chorando as pitangas. Puta, a rotina não pode te desmotivar, tem que ser o contrário, né? Eu acho que, cara, o estudo pra residência tem que ser uma coisa satisfatória, entendeu? Você não pode estudar meio que uma coisa meio forçada, sabe? Nossa, que droga, merda, eu preciso estudar, sabe? Tem que ser um ambiente bom pra você estudar, pra você estar ali na hora, né? Porque não adianta nada, senão você não vai absorver nada, né? Então você tem que fazer, cada um tem um melhor estudo, tem o seu melhor jeito. Eu tive o meu e pode ser diferente de todas as pessoas que estão vindo aqui, né? Mas o importante é o quê? É que você saia do dia, quando você vai deitar a cabeça no travesseiro e falar, fiz a minha parte hoje, amanhã tem mais, né? Então, independente da forma como ela acha que deve ser, né? Então, cada pessoa é uma pessoa, eu tive o meu jeito. Muito bom, muito claro. bom. Isso lembra até... ensino no primário mesmo, que é muito comum de rotularem as crianças precocemente, do tipo, tal, o Murilo não é bom em matemática.
Pro resto da vida ele vai entender Exato. que ele não é bom pra matemática, ele vai estudar matemática de má vontade, e aí vira um ciclo vicioso, Não, o cara com certeza. nunca aprende matemática. Total. É a mesma coisa, as pessoas, você precisa ter prazer, você precisa ter um willingness to learn ali, né? Você precisa querer aprender. É. Você Uma precisa... coisa importante na parte teórica também, né? Porque são divididos em 5 estações, né? Sim. 5 grandes áreas da medicina. Porque muita gente odeia a medicina preventiva. É. Né? Muita gente odeia. Fica com esses estudar. bloqueios. Exato, né? Tem esses bloqueios aí. Cara, eu estudei muito medicina preventiva, muito mesmo. E eu acabei gostando de estudar medicina preventiva, essa Você parte vê? de epidemiologia, essas Eu coisas. também, bicho. Acabei gostando, cara. Porque você pegava os exercícios lá, era um desafio legal, né? Pô, Uhum. não sei o que de coeficiente de não sei o que lá, É. índice de não sei o que lá, e você acaba pegando o jeito, aí você fala, meu, vai começar a ficar mais fácil. Aí você chega na Ah. prova, você gabarita e faz uma puta diferença, sei bem. Porque, cara, a maioria das pessoas não estuda preventivo. total. Você vê? O pessoal fica na clínica, fica lá na cardio, fica ali não sei o quê. Então, ninguém estuda. exato. Então, É. isso é uma grande diferença. Você estudar essas matérias que você, entre aspas, menos gosta, né? E acabar se dando bem. É a mesma coisa no vestibular. É difícil você não gostar do que você é bom, né? Então, Sim. se você se força até que você começa a ficar bom, você começa a gostar. Exato. É um negócio louco, mas que acontece. Total. Com certeza. E legal você ter falado isso porque a galera que acompanha a gente fala, não, porque os caras falam, meu, tem que estudar preventiva, GO e pediatria. Agora tá todo mundo fazendo isso. Porra nenhuma. Continua Não estão fazendo, Então. velho. Pode ir, porque a gente vai falar e não é todo mundo que escuta, e quem escuta tá aqui com a gente hoje gravando o podcast. E, cara, por exemplo, Porra. na USP, Mica, sei que sim. você já sabe, eles tentam cobrar coisas que parece que é um destino isso. Os caras tentam cobrar coisas que você não estuda. Tipo assim, é a melhor prova que eu fiz. Foi a prova mais bem feita, a prova mais justa é a prova da USP. É uma prova de início, Uhum. só que é uma prova que ou você sabe ou você não sabe. Ah, eles não vão cobrar o rodapé do não sei o que, não vão fazer isso. Eles vão cobrar um tema amplo, que aborda multidisciplinaridade, né? E se você estudou, acabou, cara. Não tem erro, né? Então, por exemplo, na ginecologia, eles cobraram POPQ, né? Aquele negócio Nossa. Cara, eu nem lembro mais que essas Eu classificações. também não. Às vezes eu tô lá no centro cirúrgico, no centro obstétrico, e aí os pacientes vão fazer, né, as correções lá. Ah, é uma classificação pop, que eu falei, pelo amor de Deus, gente, eu achei que eu nunca mais ia ver isso na minha vida. E eu tô lá, vendo o partograma. Ah, quanto tá dilatado? Olha lá. Entendeu? Não, cara, parece que você tenta fugir, mas não foge. Não. Né? Então, assim, essas coisas são importantes, né? Essas matérias aí que a USP acaba cobrando muito, e eu fiz muito prova da USP, né? Acabei fazendo, acho que desde 2007, 2008, Meu eu fazia Deus. a prova deles. Ixi, 10 anos, mais de 10 anos de muitas prova. provas eu fiz deles, muitas. Caraca. Isso e, cara, é uma tendência, né? Porque caiu algumas 3, 4 questões ali, que é a mesma questão, só Sim. que eles mudam É, alguma coisa. Mas é a mesma detalhinho. coisa, é a mesma coisa. Total. Você media o desempenho que você estava tendo nas provas no começo do ano? Eu ia perguntar isso também. Como é que você sabia Boa. que tava indo no caminho certo? Boa pergunta. Medir. Porque no primeiro simulado que eu fiz, aquilo foi um soco na cara. Ah, clássico. Fiz uns 55, 60%. Fui mal pra caramba, mal. Foi 55, por aí. E aí, assim, cada mês que eu ia fazendo os simulados, né, da plataforma que eu tava fazendo, eles tinham um gráfico, assim, que demonstrava a sua evolução, né? Uhum. E, meu, a cada mês você evoluía, sei lá, 3,5%, 4%. E essa é muita coisa, cara. Às vezes você fala, porra, nossa, acertei uma questão a mais, 2 questões a mais. Cara, isso é muita coisa. Se você for olhar uma classificação numa residência, uma colocação pra trás é o quê? Sei lá, 3 questões às vezes, né? É. Uma questão, Uhum. coisa de 5 posições, né? Uhum. Então, essa evolução pequena e gradual, devagar, chegou no fim do ano, eu tava fazendo em torno de 75%, 80% das provas. Claro, né? claro. Tem que ter Varia paciência, nessa. né? Paciência, exato. Saber Porque às que vezes é um- você vai mais mal em uma porque você não tá bem naquele dia. Cara, e a gente é ser humano, entendeu? Uhum. Então, às vezes o pessoal fala, puta, fui mal nesse simulado. Calma, entendeu? Você tem o ano inteiro pela frente ainda, Uhum. né? Então, ninguém vai te... Você não vai resumir a sua aprovação na residência por causa de um simulado, entendeu? Total. Então, assim, às vezes as pessoas perdem essa motivação, perdem essa vontade. Pô, vou desistir. Para com isso, cara. Para com isso, entendeu?
Insiste, fica ali. Eu acho que assim, a gente tem que aprender com os erros, né? Então, toda vez que eu errava, cara, eu olhava de novo as questões que eu errava. E eu via, falava, meu, nunca mais vou errar isso. E real, eu não errava. Quando chegava no mesmo tema, eu não errava mais. Até você fechar o círculo de possibilidades de erros, entendeu? Lógico que vão existir coisas ainda que você vai errar. Mas quanto mais você vai vendo os erros que você acaba cometendo e corrigindo isso depois, menos você erra. Né? Então, isso é uma coisa que eu levei muito no meu sexto ano. Né? Não desanima por causa de um simulado, porque foi mal em algumas questões, não. Você tava com a expectativa alinhada ali, Exato. né? Tem muita gente que vota que acha que de um mês para Sim, outro vai subir exato, 10, não. 15 pontos. Esquece, cara, esquece. E outra, uma coisa que tem muita gente ouvindo, que vai ouvir aqui, que passou no sexto ano, passou do sexto ano, não passou na residência, né? Cara, isso era uma meta minha. Eu queria muito passar do sexto ano e ir direto pra residência. Mas tem gente que quer trabalhar, tem gente que quer guardar o dinheiro. Cara, isso não é errado, sabe? Isso não tem erro, né? Claro. Então, as pessoas podem fazer isso tranquilamente, desde que depois que você quer prestar prova de residência, faça o planejamento, estude bem, entendeu? Não tem erro nenhum. Não passei, calma. Se não passou, não foi a hora. No outro ano, faz a mesma coisa, tenta corrigir o que você errou, entendeu? Tenha paciência, né? Então, a paciência é uma virtude nessa preparação aí. Total. Dá pra perceber no jeito que o Murilo fala, né? O cara sereno. Não se exalta tanto, nem abaixa tanto. Eu me exalto pra caralho, mas você é um cara mantido, cara contido ali, tranquilo, paciente. O cara medita, O cara é outra outro nível de consciência. Né? Exatamente, exatamente. Ixi, total, velho. Eu não sabia com tanta riqueza de detalhes a tua história. Acho que eu nunca contei com tanta riqueza de detalhes igual eu contei aqui. Porra, que bom. Bom que a gente gravou. Puta, muito, muito legal, velho. Não, Xandão, eu tô mega satisfeito com esse depoimento dele, velho. Eu quero só que ele me conte uma última coisa. Eu já imagino. Como é que... É isso. A expectativa que você tinha lá da Anestésio, da USP, como é que tá hoje? Supriu sua expectativa? Cara, superou? Até hoje, quando eu passo embaixo do letreiro do Instituto Central, eu não cai minha ficha ainda que eu passei. E eu tô no segundo ano. Eu olho pra aquele prédio, assim, no Instituto Central, e falo, caramba, velho, eu tô aqui mesmo, né? E aí eu passo meu crachá lá na frente e falo, eu tô aqui, realmente. Não me barraram. Exato, não me barraram, igual barraram. Então, eu falei, é uma realização surreal pra mim e o estágio da anestesia, ali, a residência da anestesia, ela é dividida em muitas especialidades, então a gente passa em todas as especialidades, é um estágio muito completo. Lógico, como toda residência tem as suas falhas, mas tem muita coisa pra fazer, muita cirurgia, muito procedimento. A gente é sempre supervisionado, né? Então, assim, a gente roda quase em todos os institutos, menos no Emílio Ribas. Só faltava também, né? Então, assim, cara, é muito grande o serviço, tem bastante nome, tem vários ícones da anestesia lá dentro, que acabam dando aulas pra gente, que a gente entra em contato com eles no centro cirúrgico, que a gente aprende muito, né? E a gente vê o diferencial aí fora, né? Que do aluno, que o residente da USP, quando sai da residência, como vai trabalhar, porque é tão completa, cara, que a gente não peca em nada, assim, das especialidades. Então a gente sai, fala, eu vou fazer um estágio em algum lugar, um optativo que não existe isso aqui. Porque a gente tem tudo. Desde transplante pulmonar, cardíaca congênita, hemodinâmica, enfim, tudo que você imaginar tem aqui. Então isso é um diferencial muito grande e que eu queria, né, quando eu passei. Então, sim, cara, atendeu muito minhas expectativas, muito mesmo. E é uma residência que me agradou bastante. Né? É um pouco puxado, lógico, né? Porque a anestesia tem muitos plantões de fim de semana, tem plantões noturnos e tal, mas nada que seja equiparado com a neurocirurgia. Nada se equipara a neurocirurgia. Nem com a cirurgia geral, né? Não, tá longe de ser isso. Segunda vez que a gente fala de neurocirurgia no podcast já. Fica a dica pra quem tá ano pensando. Ano passado desistiram uns 4 residentes. Lá. Sobrou um, coitado. Olha esse um desistiu também, pelo que eu fiquei sabendo. Então, eu não sei. Eu ouvi isso essa semana. Nossa senhora. Foi, saiu. Não sobrou nenhum. Olha isso. Caraca. Bom, ainda bem que tem o podcast do Matheus que ele conta o lado positivo, né? Que ele enxerga, porque senão... Matheus Porceban? Não, foi
Um outro Matheus, a gente entrevistou ele Ele tá na Santa Casa, né? Ele tá na Santa. Entendi. Não tá no HC. Entendi. Foi 2 episódios atrás. Cara, foi bem legal. Quem tá em dúvida aí, quem tá pensando em Neurocir, dá um confere lá. Mas é isso aí, galera. Quem tiver dúvida, quem quiser saber um pouco mais do serviço, quiser perguntar alguma coisa, pode vir falar comigo, que eu tô aberto a perguntas e tirar as dúvidas de vocês aí. E onde é que o pessoal te encontra, Murilão? Eu tô no Instagram, @muchiodini. Boa. Então, Boa. pode me seguir lá e perguntar o que vocês quiserem. É um animal. Tá vendo? Boca mole. Porque eu não consigo ter acesso a ninguém, porque eu não tenho amigos. Ninguém me diz onde eu acho o residente. Olha o residente aqui, ó, deixando a porta aberta pra vocês irem lá perguntar. Não vai encher tanto o saco do cara, hein? Vai com calma também. Pelo amor de Deus, hein, gente? Vai com calma, porque ele vai ser seu R+, se der certo. Exatamente. Exato. Eu que vou deixar você fazer a hack depois. Exatamente. Muito boa. Mensagem final pro pessoal, então, Murilão. Galera, nunca desistam. Sejam persistentes, disciplina, tornem isso um hábito pra vocês. E, decorem a Bíblia do checklist que não tem erro. Agora tem mais de 300, tá? Tá mais difícil de Só pra decorar. vocês ficarem espertos. Só porque não caiu nas provas do Murilo, a gente pôs mais de 200. Exato. Agora Tem não que tem começar perigo. 2 meses antes. Fechou. Muito bom, velho. Maravilha. Valeu, galera! Aquele abraço, a gente se vê no próximo. Próxima estação, Paulista. Transferência para linha 2, verde do metrô. Vamos lá, moçada, um recadinho rápido antes de a gente encerrar o nosso episódio. A gente tá liberando um cupom de desconto do Intensivo São Paulo, 5% para você que tá escutando a gente aqui, tá? O cupom vai ter o nome do nosso convidado aqui, então para conseguir essa condição especial, é só você clicar no link do Intensivo que tá aqui na descrição do episódio, seja no Spotify, seja onde você estiver assistindo, inserir o cupom MURILO, tá bom? MURILO aí na compra, beleza? Intensivo, aquele preparatório, focado, direcionado para as maiores e mais quistas instituições de São Paulo, para você conseguir aí dar o gás na reta final e ser aprovado. Maravilha? O cupom vai ficar por bem pouco tempo no ar. Então, você ouviu esse episódio, você vai lá e tenta comprar, senão você vai perder. É um cupomzinho bem bacana aí pra você. Bom, moçada, aqui não tem muito segredo, né? O cara guardou o ouro ali pra contar pra gente o filme da vida dele no 6º ano de graduação. Você vê, né? O que o cara fez, né? Se a gente fosse resumir, é consistência. Cara focado, o cara acreditou no que queria, fez acontecer, não ficou reclamando da rotina. Ele adequou as condições dele, o mundo dele, aquilo que ele queria fazer. Ele se antecipou, ele acordou mais cedo que todo mundo. Ele acordava, ele via que estava sozinho, na cidade inteira, tudo apagado, só ele estudando. Isso eu tô revelando para vocês agora, isso é papo de backstage. Coisa que eu fiz questão de agregar aqui para vocês. Então é isso, moçada. A motivação do dia a dia, ela vem nos detalhes. Em coisas que são muito particulares, muito peculiares de cada um de nós. Eu tenho a minha motivação, o Xande tem a dele, o Murilão teve a dele. Vocês precisam encontrar de vocês e dar passo para frente. Sem jamais aceitar ficar na zoninha do conforto. Ele encontrou, inclusive, a zona de conforto dele no desconforto, né? Exato. É isso que foi o interessante. Exatamente. Aí é que tá o pulo do gato do cara. Então, moçada, fica essa mensagem. Aproveitem, ouçam de novo esse podcast sempre que necessário, porque, vale a pena. É o tipo de coisa que você não vê tão comumente, né? Esse tipo de conduta. E deu certo, um cara com mindset muito bom, muito de crescimento, usou referências internacionais aí. Não é todo dia que você ouve alguém falar de Kobe Bryant, de Navy SEALs aqui. Fica a dica, você entendeu? Nem tudo na tua vida se resume à medicina, cara. Tem que pensar além, pensa fora da caixa, vai buscar o sucesso em quem teve sucesso. Não só na medicina, mas na vida. Sejam melhores pessoas, sejam melhores na vida de vocês e lembra de compartilhar isso aqui com os amigos, com a galera. A gente tá recebendo o feedback de vocês, vocês mandam pra gente? Manda feedback pro Murilo também, ele deixou o Instagram dele pra vocês aí, o @muchiodini com CH. Manda lá,
o agradecimento, compartilha com a galera, alto cima, a gente se vê no próximo episódio. É isso. É isso, Xandão. De repente vocês têm aí a satisfação de passar só na USP no final do ano. Exato. Coitado de vocês. Puta, olha, o pior que pode acontecer na vida é vocês passarem só na USP. É isso, seria uma catástrofe, mas eu desejo para todos vocês isso. que estão ouvindo. Eu também. Viu? Se acontecer isso, a gente manda umas flores pra vocês se alegrarem. Demorou? Valeu, galera! Abraço!